Muito bem, meus queridos, minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria e um prazer muito grande estarmos aqui hoje nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de estudos, desse estudo diferenciado, vamos chamar assim, nessa casa, que é de perguntas e respostas. Nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro Tiago. Que bom, Tiago, junte-se a nós. É um prazer recebê-lo aqui para nos auxiliar aqui, para que possamos estar trabalhando junto aqui. Nosso companheiro disse a vocês, e é bom reportar aqui a todos vocês que aqui se encontram, que o nosso estudo aqui é de perguntas e respostas. Portanto, os nossos facilitadores aí, né, os colaboradores estarão nas laterais com as pranchetas para que vocês possam fazer as perguntas, aquela que você desejar. O tema é livre e nós aqui tentaremos responder da melhor maneira possível, né? Aos internautas também, é uma alegria estar aqui gravando esse programa que está sendo disponibilizado também no site do Centro Espírita Jesus Nazaré. E não só para eles, mas para vocês depois possam estar estudando novamente aqui sobre as perguntas respondidas, né? Um bom estudo para todos nós. Vamos começar, Sr. Boa noite a todos. Recebam o nosso abraço fraternal. A pergunta que nos foi dirigida é a seguinte: qual a influência de Martinho Lutero na família e principalmente no que diz respeito ao divórcio? Veja bem, essa personalidade aqui era um católico, então ele discordou das indulgências, né, do Papa, da Igreja Católica, e então ele fundou, né, os protestantes, aqueles que protestaram. Esse é o protestantismo que nós vemos hoje. Não os evangélicos, mas os protestantes, porque tem diferença, né, entre evangélico e protestantes. Então, na verdade, eu não sei que influência que ele tem na família e nem a respeito de divórcio, eu não conheço, certo? Se algum dos meus colegas quiser complementar a pergunta, o único conhecimento que eu tenho do Martinho Lutero é esse, viu? Se você quiser procurar, não é isso, na história do protestantismo, ou mesmo em alguma religião, né, protestante, para ver qual que é a opinião do Martinho Lutero, é o conselho que eu dou. Boa noite a todos. Todos bem, né? Gostaria de saber sobre a influência das cores, né, ou a cromoterapia em nossas vidas. A pessoa aqui, ela mandou 3 perguntas, então a gente vai, né, por etapas. As cores, por exemplo, o Kardec, ele não fala das cores especificamente, né, mas a gente pode colocar ela aqui no mesmo compartimento de quando ele fala dos feitiços, ou quando ele fala dos amuletos, quando ele fala dessa questão que a gente pega algumas coisas de sorte, né? Trevo de 4 folhas, essas coisas assim. Então, o Kardec, quando ele fala sobre isso, ele fala o seguinte: o que prepondera sempre é o pensamento. O que vai agir, né, na sua vida positivamente ou negativamente, o Kardec ele sempre coloca que sempre será o pensamento. O pensamento ele é o motor, né, ou melhor, a gente tem a vontade é o motor que impulsiona, e como o pensamento ele é acarreado, né, ou melhor, pelo pensamento a vontade é acarreada. Então a gente emite os desejos para a vida, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer também, a gente está atraindo, né, e repulsando a todo momento. Então a vontade e o desejo é que vai determinar. A questão das cores, cromoterapia, mais uma vez, o pensamento da base é que vai fazer com que você acredite nessas cores e que elas vão trazer algum benefício para você ou não. Então, uma pessoa que acredita e ela faz um tratamento de luzes, né? Vamos imaginar uma luz azul caindo sobre nós e que essa luz vai trazer paz. E se a pessoa imagina isso, se ela realmente está imbuída daquele pensamento de que vai trazer uma paz para ela, ótimo, vai trazer, utiliza. Certa vez, o Chico, ele foi numa casa e o pessoal utilizava esse monte de coisa.
né, numa casa espírita, o pessoal utilizava uma cromoterapia aqui, tinha um florais de bar ali, né, uma homeopatia de cá e aquela coisa toda. Aí depois que o Chico chegou, olhou, deu aquela olhada no ambiente inteiro, ele falou assim, é engraçado, né? Jesus não precisava de nada disso para curar, né? Ou seja, é o desejo, é o amor, né? O que a pessoa está sentindo, o que está dentro dela, que vai determinar o que ela vai atrair, o que ela vai repudiar. Né? Explique sobre o choque anímico, por favor. Né? Choque anímico é uma expressão, né, que é muito utilizada no meio espírita, que é o seguinte: alguns espíritos estão no mundo espiritual, já desencarnados, e às vezes eles precisam de como o choque anímico a gente pode traduzir aqui, sabe quando a gente fala assim, não, mas aquela pessoa está precisando de né, que alguém chegue e dá uma balançada nela, joga umas verdades, às vezes, para a pessoa dar uma acordada. Choque anímico, ele funciona mais ou menos nesse estilo. O espírito, ele está no mundo espiritual, às vezes, na maior parte deles, eles não sabem que desencarnaram, né, quando eles precisam desse tratamento de choque anímico, e eles estão, às vezes, vamos dizer assim, desenergizados, né? O espírito está um pouco desalentado e ele precisa de algo que venha dar uma balançada nele. Esses espíritos são encaminhados para algumas reuniões mediúnicas e o que eles fazem? Esse espírito é permitido com que ele se comunique, ali naquela reunião, e quando ele entra em contato com os fluidos do médium, naquela comunicação mediúnica que ele tem que dar, ele às vezes recebe um pouco dessa energia do encarnado. Ele precisa de um pouco dessa energia, às vezes, desse fluido vital que nós temos e que o espírito não tem. Então, em alguns casos, eles precisam desse fluido vital para que eles dão uma acordada. Então, é isso que se chama de choque anímico. É uma expressão utilizada e é um recurso que a espiritualidade superior, né, às vezes se utiliza para tratar esses espíritos que estão assim, ainda não estão tão lúcidos assim no mundo espiritual. A terceira pergunta, ela pergunta aqui: as pessoas que têm grande sensibilidade e sofrem muito as questões das energias das pessoas à sua volta e do ambiente, estão sempre com desconfortos, como podem se proteger ou melhorar? Então ela está perguntando grande sensibilidade, uma pessoa que tem algum tipo de mediunidade, né, ou tem que educar essa mediunidade, né, João Bob, como o João costuma falar, né, educação de mediunidade. Então a pessoa, às vezes, ela não consegue definir aquilo que é dela. Muitas vezes, o que acontece muito com o médium? Né? O médium tem muita crise existencial, às vezes, mas por quê? Porque ele não consegue definir o que é pensamento dele e o que é pensamento de outrem, né? Ou do ambiente, de algum encarnado que está emitindo, porque esses pensamentos, gente, esse desejo, essa vontade que é carreada pelo pensamento, ela cria uma aura em torno de nós. Quem quiser entender isso ganha vida em torno de nós. Quem quiser entender isso, vai pegar um livro do Ernesto Bozano, chamado Pensamento e Vontade. É um livrinho pequenininho, fino, numa sentada de 2 horas vocês leem ele. E dá para a gente entender muito bem isso. Quando a gente pensa, a gente emite uma vibração, isso cria um halo em torno de nós. E tem gente que consegue captar isso. Tem gente que tem essa sensibilidade, que consegue entrar em contato com essa aura de pensamento que nós emitimos. Eu lembro do Chico. Chico, certa vez, foi um rapaz visitar ele. Eles estavam lá numa reunião já 2 horas da madrugada, aquelas reuniões do Chico ia até tarde. E aí o rapaz estava lá 2 horas da manhã, ia estar na fila para abraçar o Chico. E ele lá atrás já começou a ficar cansado, e ele, não, mas o que eu estou fazendo aqui? E ele já começou a pensar esse monte de coisa, né? Deu asas para o pensamento e começou. Aí, certa hora, ele olhou para o Chico e falou assim: nossa, o Chico está cada dia mais gordo, hein, só? E parecendo com um sapo. Falou desse jeito, o rapaz, pensou desse jeito. Continuou a fila, esqueceu daquilo e continuou a fila. Chegou na hora do Chico, meu irmão, Chico, e abraçou, aquela coisa. Como é que você está passado, Chico? Aí o Chico virou para ele: ô, meu irmão, cada dia mais gordo e parecendo com um sapo. Falou desse jeito com o rapaz. O homem ficou branco na mesma hora, deu um jeito de rapidinho despedir e foi embora. Por quê? Porque o Chico conseguia captar essa aura que nós emanamos, porque tem essa sensibilidade. O médium, que ele começa a educar a mediunidade, ele tem que começar a diferenciar isso. O que é pensamento dele, quais são as emoções que são dele e quais que não são. O que é do ambiente.
né? Com o tempo, com o autoconhecimento, com o estudo, com a pessoa se percebendo, quando ela vai começando a conhecer o que é realmente dela e o que não é, o que motiva ela a ter irritação, o que não dá irritação, ela vai se conhecendo. Então, o caminho para isso é autoconhecimento sempre e disciplina. Mais uma vez a gente lembra, sempre, questão de oportunidade, sempre a gente lembra do Emmanuel falando com o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. E para o caso do médium, não tem jeito, é uma viagem de autoconhecimento que ele, se ele não entrar nela, ele vai ter alguns percalços, que são esses desconfortos, irritações, cefaleias, né, instabilidade de humor, muita instabilidade mesmo de humor, né, que o médium tem. Então, se ele não quiser entrar nessa caminhada de autoconhecimento, ele vai ter esses percalços. Mas também dá para viver sem ter que trabalhar, tá, gente? Tem muita gente que fala assim, é médium, tem que trabalhar, tem que desenvolver. Não é assim, não. Às vezes a pessoa não quer mexer com isso mesmo na existência, ela consegue, mas ela vai ter que ter que entrar um pouquinho nessa caminhada de autoconhecimento. Isso é imprescindível. Tá? Muito bem, meus queridos. A pergunta que nos coube aqui, ela praticamente foi toda respondida pelo Tiago. Qual a influência que os espíritos desencarnados têm em nossos pensamentos? Né? Já ficou bem esclarecido. Nós podemos, inclusive, aqui reportar lá na nossa questão, na questão de número 459, no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro codificado, né, por Allan Kardec, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores se os espíritos podem influenciar as nossas vidas. E os espíritos respondem, né? Na maioria das vezes, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? E ele fala no início, muito mais do que imagineis, olha só. E Tiago coloca para nós como que funciona essa questão dessa influência. Para o bem e para o mal. Influencia positivamente, para que a gente possa estar ali também fazendo coisas boas, sendo intuída nos caminhos certos, né? A fazer as coisas certas, como também somos intuídos negativamente por entidades, às vezes, que querem nos prejudicar, que querem nos perseguir. E isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo é uma questão de sintonia. Né? Nós já colocamos aqui de outras vezes, quando nós elevamos os nossos pensamentos, através dos bons pensamentos, das orações, das nossas atitudes, nós vamos sintonizar com entidades sublimes, entidades que estão naquela mesma faixa vibracional. O inverso disso também é verdadeiro. Quando nós baixamos as nossas vibrações, através da maledicência, através dos vícios, através ali, né, das nossas atitudes contrárias aos preceitos cristãos, e aí nós vamos sintonizar com entidades daquele rameirão comum. E vamos permitir, dessa forma, uma aproximação maior dessas entidades que se afinizam conosco naquele momento. E aí começa essa influenciação, podendo gerar daí até um processo obsessivo, que vai complicar ainda a nossa vida muito mais. Né? Por isso Jesus nos ensinou, orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas atitudes, as nossas ações. É isso que a gente tem que fazer. É possível uma pessoa morrer sem ser chegada a hora programada por Deus? Exemplos, obras de magia negra. Veja bem, você colocou muito bem aqui, programada. Nós temos uma programação, não é um maktub dos árabes, estava escrito aquela determinação. Nós temos o exercício do livre-arbítrio. Apesar do nosso livre-arbítrio não ser absoluto, né? Livre-arbítrio absoluto, só Deus. Nós podemos, né, infringir uma programação que nós tínhamos aceitado no mundo espiritual antes de reencarnar. Então, existe N modos de fazer isso. Hoje acontece muito isso. A pessoa pode ser levada, por N motivos, a suicidar-se, por exemplo. Que é uma coisa mais terrível que eu conheço, é o suicídio. É um crime terrível, é um crime contra Deus, né? Não só contra ele, mas contra Deus. Então, como que a pessoa suicida? Não é só dando um tiro na cabeça, não é pulando na frente do automóvel, mas a pessoa pode, por exemplo, a pessoa que bebe muito, a pessoa que fuma muito, a pessoa que usa droga, a pessoa que come demais, entendeu? Que usa sexo desgravado, entendeu? Sem respeito nenhum, e vai para aí afora, N motivos
ter essa condição de desencarnar antes da hora, vamos dizer assim, certo? E quando ela coloca aqui, exemplo, obras de magia negra, certamente ela está colocando aqui, a pessoa que perguntou, se a magia negra pode levar uma pessoa a desencarnar. Até que pode, certo? Essa pergunta 459, eu era muito jovem, então quando os espíritos respondem que, na maioria das vezes, né, são os espíritos que nos dirigem, eu fiquei muito impressionado, mas depois fui ver, mas tem uns espíritos bons também. No caso da magia negra, é uma deturpação das leis divinas, a pessoa que opera nisso, certo? Mas, entretanto, ela não tem valia contra a boa intenção. A pessoa que tem propósito para o bem, ela não consegue atingir por causa das vibrações. A vibração da magia negra é uma magia pesada, lenta, certo? E os bons pensamentos, a elevação que a pessoa faz com amor, com caridade, né? Ser um bom pai de família, vai por aí afora, então o que ele vai acontecer? Ele vai elevar a vibração dele. Então, a pessoa que fez uma feitiçaria, uma coisa qualquer, emite aquilo contra aquela pessoa. Mas ela vai lá e não encontra guarida ali e volta, né, para o emissor. É aquele ditado popular que fala que o feitiço vira contra o feiticeiro, e é desse jeito, entendeu? Dado que a pessoa que era para ser atingida com aquele feitiço, uma coisa qualquer, ele está num nível vibracional melhor, então o que vai acontecer? Ela vai rechicotear lá naquela vibração e vai voltar contra o emissor. Qual a posição do espiritismo em relação ao homossexualismo? Essa também é uma pergunta frequente, né, que está sempre surgindo. Só um adendo, homossexualismo já não utiliza mais esse sufixo, né, ismo, então que no caso, homossexualidade. Tá? Qual que é a posição do espiritismo? A gente também tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão quando fala assim, qual é a posição do espiritismo? Né, porque o espiritismo em si, gente, ele não toma uma posição, essa A, B ou C. Né? A gente vai lendo e vai pegando algumas coisas aqui e ali, o Kardec se posicionou perante várias coisas. A homossexualidade, por exemplo, é um assunto que o Kardec não se posicionou firmemente quanto a esse assunto. Então, a gente vai ter dentro da doutrina, né, alguns continuadores da doutrina, vamos dizer assim, né, todos nós somos continuadores da doutrina, né, mas alguns teóricos que falaram um pouquinho aqui e outro ali, né, que falaram desse assunto. A questão é, quando a gente pega lá, então, Kardec, o que é falado? Espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. O espírito não é homem nem mulher, né, não é masculino nem feminino. Ponto. A questão é, nós estagiamos em corpos femininos e nós estagiamos em corpos masculinos. Porque tem várias experiências que você, como homem, você não pode ter. Né? Tem muita gente que, às vezes, que gostaria de ter. Mas, por exemplo, eu não gostaria de ter TPM, mas de maneira nenhuma. Né? Então, tem várias experiências que você, no corpo de homem, você não pode ter. A gente, né, é difundido isso, senso comum. A mulher é mais sensível, a mulher ela tem um jeito melhor de lidar com as coisas, a mulher passa pela maternidade. Né? Olha essa experiência que o homem não tem. Então, imagina se o espírito fosse homem. Né? Ele nunca saberia como é ser um co-criador do jeito que uma mulher é. Né? Transmitir ali, ser a transmissora de um espírito que está vindo e colocar ele no mundo. Dar a ele a oportunidade da encarnação. Então, são experiências. Assim como o homem tem várias experiências e que a mulher não passa. Então, é por isso que a gente está sempre... a gente passa uma temporada em corpos masculinos, depois a gente passa uma temporada em corpos femininos, que é para a gente ir aprendendo e catando um pouquinho dessas experiências. A questão é, sempre há um momento que você vai ter que fazer uma transição. Sempre há um momento onde você estagia várias existências num corpo masculino e depois você precisa de passar para um corpo feminino. Então, você tem que fazer essa transição. Dentro da doutrina, vocês vão ver de tudo. Vocês vão ver posições mais conservadoras, como vocês vão ver posições, às vezes, mais liberais. Dentro da doutrina, mais conservador, quem a gente tem? Jorge Andréa, que era um psiquiatra, falou bastante sobre isso. Leon Denis falou bastante sobre isso. E eles já falaram no sentido de, o espírito, quando ele passa, ele está fazendo as suas experiências num corpo feminino, por exemplo.
e depois ele tem que passar para um corpo masculino. Quando ele passa, esse espírito ele vai ser um pouco mais sensível, vocês concordam? Porque as últimas experiências dele foi como mulher. Então ele é um espírito mais refinado, vamos dizer assim. Ele tem uma sensibilidade maior. Então ele está num corpo de homem, ele vai ser um homem que vai ter alguns trejeitos, às vezes, que vai ter alguns gestos mesmo. Vai ser mais delicado. Né? O Chico, por exemplo, o Chico era isso. As últimas encarnações dele, ele fez várias experiências num corpo feminino. Né? E por isso que às vezes eles falam que ele era um pouco mais delicado, mas por causa disso. Né? Porque ele tinha estagiado nas suas últimas existências num corpo feminino. Quando se faz essa transição, tem alguns teóricos que falam o seguinte, que o espírito encarnado, ele não deve ceder a essa tendência que ele já tem interna. Então, por exemplo, ele passou para um corpo masculino, e ele vai ter um pouco dessa delicadeza, só que alguns espíritos, alguns teóricos, como Leon Denis e Jorge Andréa, eles são mais conservadores no sentido, o espírito ele tem que se manter firme. Se ele se vê com um campo mental feminino, só que num corpo masculino, ele deve rejeitar um pouquinho esse lado sensível dele, para ele estagiar e ganhar as experiências no corpo masculino. Atualmente, nós temos um teórico que fala bastante disso, que é o Andrei Moreira. Quem quiser saber mais, a pessoa que fez a pergunta, depois vai procurar algumas palestras do Andrei Moreira que vai saber disso. E ele já traz uma visão um pouco mais amena e uma visão um pouquinho mais liberal. Não que a pessoa deve se entregar e ela vai ser uma pessoa, né, às vezes, que vai se entregar ali a libido e que vai ter as suas experiências à torta e à direito. Não. Mas ele diz o quê? Que a pessoa vai ter as suas experiências no campo sexual normal, como se ela fosse hétero ou se ela for homo, ou seja, não tem diferença. Se você quer ter uma experiência homossexual, né, se o espírito ele é homem, e ele olha para um homem e se apaixona e quer manter uma fidelidade a esse espírito, hoje nós já temos essas outras visões. É um casal fiel. Quantos casais homossexuais fiéis que a gente tem? Muito mais do que casais héteros. Né? A gente pode condenar? A gente não pode condenar. Então, a questão toda é da pessoa com ela mesma e com a sexualidade. Se ela devota a sua sexualidade para alguém, e se ela é fiel a esse alguém, e ela quer construir um relacionamento estável com essa pessoa, beleza, não importa se é homossexual, se é heterossexual, ela vai ter a sua caminhada, ela vai ter as suas experiências. Então a gente tem esses dois lados dentro da doutrina. A questão toda é a pessoa com a própria consciência dela. O espiritismo não toma partido. Tá? É sempre a pessoa com a sua própria consciência. Bem? Muito bem, meus queridos. A pergunta que nos chega aqui: tenho melhorado meus pensamentos e atitudes ao frequentar aqui o Centro Espírita Jesus de Nazaré, porém sou criticada por vir aqui. Olha, da mesma forma como nós temos ainda as pessoas extremamente conservadoras no campo da sexualidade, nós temos também as pessoas que são conservadoras no campo religioso. Não é? Nós temos que entender essa situação. Muitas pessoas, por ainda não ter o conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes confundem espiritismo com outras práticas espiritualistas, né? Que existem diversas por aí, e que nós também respeitamos, e que têm que ser respeitadas. Não é? Nós temos que praticar aqui, meus queridos, não só o espírita, mas todas as pessoas deveriam praticar a alteridade. A alteridade é entender o momento evolutivo que o nosso irmão se encontra e aceitar essas diferenças e conviver com elas e aprender com elas, principalmente. Isso é muito importante. Se a pessoa, você está indo num centro espírita, não é? De uma forma pejorativa, olha, sim, estou me sentindo muito bem lá. Por que você não vai lá comigo para você conhecer? Não é? Deus me livre, lá no negócio de macumbeiro, não é? Porque ainda existe, às vezes, esse preconceito. Olha, é um preconceito. Não é? A pessoa já acha aquela coisa, mas é simplesmente pela falta do conhecimento. Conhecimento esse que está sendo amplamente divulgado pela mídia escrita, pela mídia falada, né? Também. Aí nós temos aí agora, com os adventos da internet, esse estudo nosso aqui está sendo divulgado no mundo inteiro. Nós temos recebido aqui, só para vocês terem a noção, nosso coordenador
Mário que nos coloca aqui, que hoje nós chegamos a 10 mil visualizações desse estudo, olha só, é muita coisa, inclusive de fora do nosso país, que nos mandam perguntas, que nos mandam sugestões, que nos fazem críticas construtivas, para a gente estar melhorando cada vez mais. Então não existe mais a barreira que antigamente existia, de espaço, de tempo, não é? Hoje, num clique, num segundo, nós publica aqui, lá do outro lado do mundo, já está lá para todo mundo olhar, analisar, ver e fazer as suas considerações. Então, primeiramente, nós temos que conhecer. Para a gente falar de alguma coisa, nós temos que conhecer aquela coisa, não é? Então, eu particularmente gosto muito de estudar as religiões. Estudo todas, para que eu possa ter argumentos para conversar com as pessoas, que às vezes falam assim, mas como é que é lá? Até porque eu também era assim, antes de conhecer a doutrina espírita, não é? Eu achava que espiritismo era fazer trabalho, como o senhor colocou, era magia, não é? Porque eu tive uma experiência enquanto adolescente no local que eu passei muito mal, né? Então eu achava que tudo quanto falava de centro espírita, eu achava que era assim. Então eu jamais, e nós aqui, jamais podemos criticar, né, uma pessoa que pensa dessa forma, mas sim ter argumentos ali lógicos para conversar com essa pessoa. E como ter esses argumentos? Estudando. A doutrina espírita, ela está aí para todo mundo, e nós temos obras maravilhosas, não só as obras da codificação, mas diversas obras subsidiárias, né, através de médiuns sérios, de espíritos sérios, né, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros aqui que vieram nos dar aqui essa boa nova. Agora, estude, analise, para que você possa ter argumentos, para que você possa estar conversando com essas pessoas. Com os argumentos ali, você vai ter condições de explicar para essa pessoa o que é a doutrina espírita, sem confundir ali, né, essa discussão com a pancadaria, como nos ensina André Luiz, né? Pancadaria mental, porque discutir religião ali é pancadaria, não é discussão, é simplesmente conversar para explicar às pessoas o que é a doutrina espírita. E a ciência nos prova, né? E eu não estou falando aqui de religião, estou falando de ciência, porque a nossa doutrina ela tem seu tríplice aspecto, ela é religião, ela é filosofia, mas tem sua parte científica. Então, só não estuda quem não quer, só não abre os olhos para as realidades da vida quem não quer, né? Está presos ainda às ideias dogmáticas do passado. E o propósito da doutrina espírita é realmente abrir os nossos olhos para a realidade da vida, que não se extingue com a morte do corpo físico, né? Mas isso é só com o tempo, meus queridos, temos que ter paciência. Por que a mediunidade geralmente aflora mais em adultos? Bom, isso aqui não é regra geral, né? O jovem também pode apresentar essa excitação psíquica e pode, né, ser ajudado nessa área. Na verdade, a mediunidade é como se fosse uma ferramenta que nos é proporcionada antes de nós encarnarmos aqui. Nós assinamos um compromisso lá no mundo espiritual, entendeu? De aproveitar essa ferramenta e trabalhar em prol do nosso próximo, mas o próximo mais próximo será a própria pessoa, o próprio médium, que vai adquirindo, não é isso? Aquilo que foi emprestado a ele vai ser acrescentado ao patrimônio dele. Nós temos aqui, na verdade, que sempre de colocar o nome do Chico, realmente é a nossa bandeira, né? É o nosso paradigma, é o nosso modelo. Na verdade, o Chico, olha o Chico, por exemplo, ele não precisou frequentar reunião mediúnica de educação, nem nenhuma outra. Por quê? Isso, a mediunidade dele já era natural dele, era dele mesmo, não era emprestada, igual nós todos aqui somos médios, que nos foi proporcionado, né, uma cota dessa mediunidade para nós trabalharmos nela aqui, e não, se a gente trabalhar para o bem, ela vai virar um patrimônio da gente, certo? Numa outra encarnação, a gente não vai vir. Por exemplo, né, o médico vai sofrer, o médico que sofre, né, essas influências, igual o Tiago colocou, certo? Ele vai vir aquilo como uma coisa natural. Rapidamente, ele vai procurar uma casa espírita organizada, né, vai se enquadrar lá, vai trabalhar, vai desenvolver mais ainda as suas potencialidades,
Igual o Chico, né? O Chico, né? Igual o Tiago colocou aqui, ele sentia a aura da pessoa longe, né? Porque a aura nossa é o quê? É o somatório de todos os nossos pensamentos. A nossa carteira de identidade no mundo espiritual é a nossa aura. Lá nós somos conhecidos pela nossa aura. Um espírito do mesmo nível nosso e acima de nós, ele nos conhece. Sabe o que a pessoa está pensando. É claro que o que está abaixo não sabe. Mas os nossos amigos espirituais, que têm um poder maior, eles conhecem, né? Então lá não tem jeito de a gente botar máscara. Não tem jeito de você esconder os seus defeitos. E nem as suas virtudes também. Certo? Então, a mediunidade manifesta na hora apropriada. Muita gente, igual estou citando sempre o Tiago aqui, que ele colocou a resposta dele muito correta, que tem pessoa que vai postergando a mediunidade dele, vai ficando, até ficar num adulto, e muitas vezes a mediunidade dele começa a provocar, né, sintomas, né, de sofrimento, de dificuldades, que são N. A gente não pode nem enumerar aqui de tantas que são. Então, essa aí não é a regra geral só no adulto, não. Os jovens também podem apresentar. Existe alguma bibliografia espírita que nos oriente quanto à nutrição correta do corpo físico? Olha, se existe especificamente, eu desconheço. Tá? Infelizmente, não sei. Conversei aqui com o Sérgio, ele me disse que vai ter uma palestra aqui do Ives Facuri, onde ele vai abordar esse tema. Então, pode ser uma boa saída aí para a pessoa que fez a pergunta ter algumas informações sobre isso. Mas, né, eu recomendo, porque é o seguinte, a gente não tem dentro do Espiritismo alguém que fale especificamente de nutrição, mas todo nutricionista ou toda pessoa que vem trazer uma palavra, né, que vem trazer um conhecimento que nos ensine a obter o estritamente necessário para as nossas necessidades corporais, beleza, está dentro do discurso espírita também, a gente pode encaixar. Então, eu recomendo uma palestra que tem no Café Filosófico. A pessoa que fez a pergunta, chega no Google e digita assim, ó, Luciana Ayer. Luciana Ayer, que é o nome dessa nutricionista. A-Y-E-R, Luciana Ayer, Café Filosófico. Então, ela é uma nutricionista e que ela vem trazer assim, uma fala muito bem ajustada com as propostas que o Espiritismo traz da questão de nutrição corporal. Provavelmente, eu aqui agora vou fazer uma hipótese, a pessoa deve ter feito essa pergunta por causa da questão sempre, né, vira e mexe, a gente volta na questão da carne. Né, espírita come carne, não come carne, essa questão toda, né, ela é bem recorrente também. Gente, vamos respeitar as necessidades do nosso corpo. Se você precisa de carne, se você precisa de uma alimentação ainda um pouco mais grosseira para se sentir saciado, beleza, ótimo. Ninguém pode falar que você está errado, não. Continua. Né? Tem pessoas que já não necessitam mais de uma alimentação mais grosseira. A gente vai ver as duas coisas. A gente vai ver lá no Missionários da Luz, o André Luiz tem uma fala que ele fala assim, chegará um tempo que o curral, né, ou o celeiro, vai ser um altar para o ser. Ou seja, que a gente vai conviver com os animais, que a gente não vai precisar mais de carne animal. Né? Vai chegar, mas não quer dizer que já é o agora. Por outro lado, a gente já tem outros teóricos que falam o seguinte, nós aqui, a gente ainda tem siso, a gente ainda tem os molares e os pré-molares, que são dentes feitos para triturar, para rasgar a carne mesmo. Ou seja, a nossa constituição fisiológica ainda, né, de muita gente, ainda necessita dessa alimentação um pouco mais grosseira. Então, a pessoa tem que se conhecer e ver o seu organismo. Se o seu organismo necessita desse tipo de alimentação, beleza. Se não necessita, né, não precisa mais. A gente vê que num planeta de regeneração, a gente vai ter novas fisiologias, a gente, cada vez mais, a nossa necessidade nutricional, ela vai ficando mais amena, né, ela vai ficando mais quintessenciada, e a gente já não vai precisando tanto mais desses alimentos grosseiros. Mas é a pessoa com ela mesma. Se conhece seu organismo e ela vai alimentar da maneira que ela acha certa. Né? Aí a pessoa pergunta aqui, fale um pouco sobre os ovoides. Gente, essa questão é uma questão, né, um pouco mais delicada, que deveria ser tratada num grupo de estudo, né, se as pessoas quiserem aprofundar mais disso. Não pergunta e resposta aqui, fica muito abrangente, até porque a gente tem pessoas que chegando pela primeira vez. Né, então, uma pincelada geral.
Ovoide, a gente vai ver isso em alguns livros do André Luiz, ele cita algumas coisas, é o seguinte, o espírito, gente, a condição do espírito, ele nunca retrograda. O espírito nunca retrograda. Tudo que vocês já conquistaram em todas as existências anteriores, estão aí, em algum lugar. Tem algumas existências que você não vai precisar desse tipo de conhecimento, você deixa ele latente, né? Mas você nunca perde aquilo que você já conquistou. Então, o espírito não retrograda. A questão do ovoide é o seguinte, tem alguns espíritos que eles entram tanto num processo de monoideia, né? Eles entram tanto num processo auto-obsessivo com eles mesmos, né? E que eles vão começando a modelar o seu próprio perispírito. Né? A gente vê isso aqui, ó. Eu trabalhei aqui no Bento Mene durante um tempo, né, na enfermagem. A gente tem pessoas, né, com alguns distúrbios mentais, principalmente com transtorno de personalidade, que a pessoa coloca na cabeça que ela é um sapo, por exemplo. E ela vai repetindo aquilo para ela mesma. Não, eu sou um sapo, eu sou um sapo, eu sou um... E ela começa a pegar trejeitos. Ela pega trejeitos. Aí você chega... Isso. Aí você chega no quarto, ela está lá, faz um jeitinho de sapo em cima da cama, de repente ela dá um pulo, como se fosse um sapo, porque ela fica nessa monoideia, é uma auto-obsessão. Esse espírito, às vezes, desencarnado, ele chega no mundo espiritual, se ele, às vezes, se tiver um pouquinho de inimizade no mundo espiritual, tem muitos espíritos lá que fazem isso, com um espírito que, às vezes, que é mais fraco mentalmente, é muito suscetível, né, é muito influenciável, e eles começam a falar isso para ele, e repetir isso para ele. E o espírito fica nessa monoideia. No mundo, aqui, a gente modela o nosso corpo. Então, a gente tem pessoas que fazem isso. No mundo espiritual, como ele não tem corpo, ele modela o seu perispírito. Então, às vezes, essa monoideia é tão grande que ele começa a modelar, e o perispírito dele vai ganhando uma outra conformação. Tem espíritos que isso é tão grave, que ele quer se paralisar tanto, às vezes, ele quer ficar na inércia, que ele pode fazer isso aqui, ó, fazer uma conformação perispirítica e chegar nessa questão dos ovoides, né? O André Luiz aventou um pouquinho na literatura dele sobre isso. Mas é uma questão ainda muito controversa. A gente tem também espíritas que falam que isso não existe, quando a gente tem espíritas que falam que isso existe, né? Mas é uma questão que tem que ser aprofundada mais num grupo de estudo. Então, se a pessoa depois quiser procurar a gente, para que a gente possa aprofundar mais, mas é isso. Eu queria só acrescentar a respeito da alimentação. Eu posso até falar de cátedra, né? Porque eu estou com 80 anos, então o meu corpo ainda obedece meu espírito em quase tudo, certo? Então, ó, eu vejo na alimentação, eu não como carne vermelha mais, mas já comi. Tudo é questão, eu sou muito aristotélico. O muito faz mal e o pouco também. Então, é igual a balança de prato, né? Você colocou 1 quilo aqui, você vai botar outro quilo aqui, ele vai ficar equilibrado. A pessoa equilibrada come para se sustentar e não para encher. Então, se a gente começar a compreender, igual o Tiago colocou, o organismo da gente, ele vai alimentar só aquilo que é necessário para a gente viver aqui, certo? As outras coisas prejudicam, todo excesso é danoso. Bom, vem para nós aqui até um pedido, né? Boa noite, Sérgio. Tem como repetir a palestra do dia 8 de abril sobre o suicídio? Fiquei muito emocionado. Deus abençoe. Na verdade, a palestra ela vai estar disponibilizada no site do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que está agora disponibilizado para todo mundo. Então, nós vamos... basta acessar www.jesusnazaré.com.br e você tem não só esse estudo, mas essa palestra sobre o suicídio e tantas outras que já foram feitas aqui na casa. A pergunta é: o que dizer sobre as materializações de espíritos, muito comum no passado e popularmente chamado de casas de assombrações? Eram reais ou a imaginação dessas pessoas que criavam essas situações? Olha só. Na verdade, eram reais, sim. Né? Eram reais, sim. E não imaginação. Tem as questões que a pessoa às vezes imagina muita situação. Mas, no passado, não muito distante, a prática do estudo sobre as materializações era uma prática muito comum no meio espírita, inclusive, com a finalidade do estudo. Né? Com a finalidade do estudo. E
nós temos até um livro que eu gostaria muito de sugerir para vocês aqui, chama Materializações Luminosas, de Dante Labat, e ele retrata várias experiências que eram feitas. O Sr. João, inclusive, participou de numa época dessa, né, também, né, Sr. João? E é muito interessante. Só que hoje não é mais usual, porque hoje não tem mais essa questão de fazer esse tipo de experiência que era feito naquela época, não é? Ela já... nós temos aí várias obras da doutrina que nos ensinam aqui tudo o que a gente precisa saber, sem recorrer a essas práticas que, na verdade, não há mais essa necessidade. Mas existe uma substância que chama ectoplasma, esse ectoplasma doado por um médium, e entidades ali manipulavam aqui, entre aspas, né, no sentido aí da palavra, mas pegando esse ectoplasma, fazendo com que a pessoa pudesse, então, ali se materializar, o espírito pudesse se materializar, seja ele totalmente ou parte dele, inclusive movimentando os objetos. Foi aonde surgiu as questões das casas mal-assombradas, porque o espírito ele fazia como se fosse uma luva, ele tinha condições, o espírito que já tinha esse conhecimento, não é todo mundo que dá conta de fazer isso, não é qualquer espírito, né? E nem precisa ser um espírito de grande escola, pode ser um espírito ali também, zombeteiro, ou mesmo ali de má índole, desde que ele tenha conhecimento, como o Tiago colocou aqui anteriormente, né, o conhecimento adquirido ele não se perde, ele é propriedade do espírito, ele não retrograda. E com o conhecimento adquirido ele manipulava com esse ectoplasma e podia arrastar a mesa para lá, arrastar para cá, fazer barulho no telhado, abrir portas de geladeira, né, fazer com que objetos saíam voando de um lado para o outro. Eu mesmo já tive em alguns lares para ajudar as pessoas, em que as coisas estavam assim, pegava fogo, né, de repente o negócio pegava fogo na parede, assim, ó, do nada, não é? Pegava fogo em nota monetária, de dinheiro, né, só queimava só até na metade. Chegava até na metade, quer dizer, a entidade tinha essa condição de fazer isso, e queimava o dinheiro até na metade para a pessoa passar aperto mesmo financeiro, não é? E escrevia coisas na parede, quebrava o prato saía voando e caía lá, tentando atingir a pessoa. Então a pessoa ficava louca. Imagina, sem conhecimento da doutrina espírita, o que vai pensar disso aí? Né? Sai correndo de medo, né? Na verdade, aí você vai ter que fazer o quê? É conversar com essas entidades para ajudá-los. Tem um livro também que eu gostaria de passar para vocês, a recomendação, um livro maravilhoso, já foi citado aqui o autor, Leon Denis, um livro fantástico, chama No Invisível. Esse livro retrata as experiências de cientistas, como William Crookes e tantos outros cientistas, que faziam as experiências em laboratórios sobre a questão das materializações. Inclusive, nesse livro tem fotos, as fotos ali dos espíritos se materializando, né? O ectoplasma saindo, né, do ouvido, do nariz, da boca, dos olhos, e materializando o espírito ali, depois voltando ali de volta para o médium, não é? Existem muitos animais que sofrem abandono, maus tratos, sofrem com doenças, etc. Gostaria de saber por que é permitido o sofrimento deles. Eles teriam alguma coisa a expiar? Pela situação evolutiva em que se encontram, acredito que são inocentes. Por favor, fale a este respeito. Realmente, isso aqui é muito interessante, porque os nossos irmãos menores, que são os animais, nós já fomos, né, passamos por eles, certo? Existe uma espécie de animal, com certeza está colocando o cão, por exemplo, que é um animal superior, certo? Então, ele não é selvagem. Os animais selvagens, eles não têm essas doenças que nós temos aqui. Por quê? Porque não tem contato com a gente. Quando o animal selvagem passa a ser domesticado, ele vai sofrer as nossas influências de todas as espécies, inclusive de doença, entendeu? A percepção deles vai ficando melhor, entendeu? A área instintiva dele, porque o animal vive por instinto, e nós vivemos pelo pensamento contínuo, a razão, né? Então, eles vão sofrendo essa influência nossa exatamente para evoluir também. É uma necessidade esse sofrimento dele,
porque tudo que a gente pensa que é uma coisa negativa tem um propósito para o bem, certo? A espiritualidade superior coloca isso, não tem nada que é negativo, tudo tem um propósito para o bem. E esse contato com o ser humano, dos animais que sofrem a nossa influência e se tornam domésticos, eles têm também influência de algumas doenças, né? Eles ficam sentidos, o sentimento dele começa a melhorar, certo? Então é por isso que existe isso, ok? Só fazendo um adendo aqui dessa resposta, animal não espia. Foi o que o João, né, tentou dizer, foi o que o João disse, animal não tem expiação. Porque a expiação, gente, ela exige uma coisa que se chama consciência. Isso, tem que ter o pensamento contínuo. Nós só expiamos porque a gente tem consciência dos nossos atos. Um cachorro, um animal, não tem consciência do seu ato. Aliás, o símbolo, né, da fruta do conhecimento que a Eva e o Adão comeu lá atrás, significa justamente isso, ó, a árvore do conhecimento. O que é essa árvore do conhecimento? Conhecimento de si mesmo. Tanto que na hora que a Eva come, ela olha e ela vê que ela está nua. Então aí ela pega uma folha para tapar. Né? Opa, estou nua. Ou seja, é o autoconhecimento. Quando ela come a fruta, ela tem a consciência de si mesma. Então, o ser humano, nós espiamos por causa disso, porque a gente já tem essa consciência. A gente nunca vai ver um cachorrinho passando por uma crise existencial. Vocês nunca vão ver um cachorrinho falando assim, não vou sair hoje não, que a cadela me traiu. A gente nunca vai passar por isso. Porque um cão não tem crise existencial porque ele não tem consciência dos seus atos. Só o ser humano. Bom, nosso tempo já se extinguiu. Nós queremos agradecer a presença de todos, né, e desejando a todos uma boa noite.